Meu nome é Selena e eu estou apresentando esse trabalho junto com Natália Luciano, Ellison Guilherme e Rude Araújo. A gente ficou com o caso da Ilha de Palmas, que é um caso sobre soberania de governo e território determinado. Um breve levantamento histórico sobre o caso da Ilha de Palmas, que é um caso que envolve questões de soberania de governo sobre território determinado. A Ilha de Palmas é uma ilha bem pequena, localizada próxima às Filipinas. Estima-se que na época que o tratado foi assinado, a Ilha de Palmas só tinha 750 habitantes e não possuía relevância econômica. A princípio, ela foi descoberta pela Espanha e, em 1898, ela foi cedida para os Estados Unidos. O que torna esse caso complicado é porque ele envolve questões de soberania. E nem os Estados Unidos e nem a Espanha exerceram soberania sobre a ilha. Tanto que foi somente em 1906 que os Estados Unidos fez a primeira visita à ilha para descobrir que a Holanda já exercia soberania antes mesmo da ilha ter sido cedida para os Estados Unidos pela Espanha. Para resolver os conflitos de soberania entre a Holanda e os Estados Unidos, os dois países assinaram um acordo para indicar um árbitro em 1925, levando o caso para a Corte Internacional de Arbitragem. O árbitro escolhido teria a função de decidir para quem a ilha pertencia, se seria para o país que exercia soberania ou para o país que a descobriu. Meu nome é Natália Luciano e eu irei dar continuidade ao assunto. Bom, como está explícito no slide, em forma de cronograma, o árbitro escolhido foi Huber, que analisou a situação dos dois países, Estados Unidos e Holanda. Os Estados Unidos, como sucessor dos direitos de descobrimentos cedidos pela Espanha, não poderiam ser provados por nenhum cartógrafo ou autor, porque nenhum dos dois países chegou a exercer soberania sobre o território. Já a Holanda, desde 1677 ou antes mesmo de 1648, já exercia soberania sobre a ilha e por lá executava tratados entre os príncipes de Sanji, representados pela Companhia das Índias Orientais. Os Estados Unidos, por sua vez, alegou contingência e a Holanda alegou soberania. A decisão do árbitro levou em consideração o fato da Espanha não ter exercido seus direitos como descobridor da ilha, por nem mesmo ter colocado uma simples bandeira na praia, tornando o ato da Espanha de ter cedido a ilha para os Estados Unidos um erro material por parte da Espanha. O árbitro desconsiderou o argumento de contingência dos Estados Unidos e declarou a Holanda como possuidora da Ilha de Palmas em sua integridade, por conta da soberania que ela já exercia por lá. Meu nome é Ellison Guilherme e vou falar um pouco sobre a decisão do árbitro. É importante ressaltar as alegações de cada país. Os Estados Unidos alegavam a questão da descoberta, ou seja, a Espanha descobriu essa ilha e, através de um tratado, transferiu a propriedade para os Estados Unidos. Logo, ele era o proprietário. Por outro lado, a Holanda contestava que desde 1677 Nederland já vinha exercendo soberania dentro daquele território. Logo, ela seria a proprietária. Devido a esse conflito, o caso ele foi levado a uma corte arbitral, onde o árbitro Max Weber teve que decidir qual critério ia prevalecer, o da descoberta ou o da ocupação. Desta forma, com as alegações de cada país, ele decidiu que a ilha ia pertencer à Holanda, pois ela tinha exercido soberania. Depois disso, veio a existência de três precedentes e que de certa forma são importantes, pois o primeiro ele entendia que o título baseado em contingência dentro do direito internacional ele não tem legitimidade. O da descoberta ele
podemos entender ele como sendo um argumento fraco e como sendo algo também incipiente. E o terceiro aqui, se um país soberano ele exerce soberania dentro daquele território com boa fé e de forma pública, logo, se houver a ocorrer reivindicações, o país soberano, ou seja, o país que exerceu soberania, irá prevalecer. Eu queria falar um pouco sobre a decisão final do caso da Ilha de Palmas. Primeiramente, temos que analisar tanto os argumentos dos Estados Unidos quanto os argumentos da Holanda. Os Estados Unidos argumentavam que a Espanha adquiriu o título para Palmas quando a Espanha descobriu a ilha. Era terra nullius, ou seja, terra de ninguém. Foi cedida aos Estados Unidos sob o Tratado de Paris. O árbitro aceitou que a Espanha não podia legalmente conceder o que não era seguro, e que o Tratado de Paris não poderia ceder Palmas para os Estados Unidos, se a Espanha não tinha o título real à ilha. Ou seja, tinha que exercer autoridade sobre o local. Se simples botasse a bandeira espanhola na praia, daria autoridade espanhola. Essa alegação era baseada em um argumento fraco. Os Estados Unidos também alegavam que Palmas era território americano, porque a ilha é mais próxima de Filipinas do que da Holanda. O árbitro disse que não havia direito internacional positivo para a visão americana de terra firme, em que o continente mais próximo ou ele de tamanho considerável dá o título de terra em disputa. O árbitro considerou que a mera proximidade não era uma reivindicação adequada. A argumentação holandesa tinha por base o exercício pacífico de soberania ao longo do tempo, ou seja, não houve nenhum registro de oposição de nenhuma natureza ao exercício de soberania holandesa. O resultado final foi que o título de descobrimento, dissociado da continuidade e do exercício de soberania sobre o território descoberto, não possui efeito jurídico. Assim, considerando a presença contínua e o exercício de soberania holandesa na Ilha de Palmas, a Corte conferiu a soberania à Holanda. Após analisar o caso da Ilha de Palmas, o grupo decidiu de forma unânime que a decisão do árbitro foi correta e coerente com o direito internacional. Ficou claro para o grupo que somente o título de descobrimento de um território não é suficiente para garantir a soberania sobre o mesmo território. Reconhecemos o erro que os Estados Unidos e a Espanha cometeu ao não ter exercido a soberania sobre o território da ilha, perdendo assim o título de descobrimento da ilha. Muito obrigada.